Aí eu esqueci de botar para gravar, a gente já com algum tempo de aula a mais. Então, o livro, logo quando eu iniciei minha carreira em psicologia, foi um dos primeiros livros que eu comprei, porque existe uma fantasia do que é ser psicoterapeuta, né? A psicoterapia, pela lei do artigo 3 da Lei 4.119, de 1962, fala que a psicoterapia, no seu artigo 2º, não, no seu artigo 1º, no parágrafo, no inciso, acho que 3 ou 4, fala sobre das funções e das ações privativas de psicólogo. E uma delas é a psicoterapia, tá? Terapeuta todos podem ser, mas psicoterapeuta só o psicólogo. Pai de santo, mãe de santo, pastor, padre, tudo pode ser terapeuta. Por isso vocês veem muito aí, terapeuta holístico e tal. Mas psicoterapia só quem faz é psicólogo, tá? Eu vou começar aqui, meu jovem amigo. Imagino que você ainda não tenha decidido qual será a sua profissão. Você estaria procurando neste livro alguma indicação para descobrir se quer mesmo se tornar psicoterapeuta. E estaria perguntando, antes de começar a formação, que vai durar no mínimo uma década e custar uma nota preta, será que há como saber se tenho o que é preciso para dar certo? É uma ótima pergunta. Para ser um bom psicoterapeuta, é útil que a gente possua alguns traços de caráter ou de personalidade que, dito aqui entre nós, dificilmente podem ser adquiridos no decorrer da formação. Melhor mesmo que eles estejam com você desde o começo. Um exemplo só para começar. Meu pai era médico, internista e cardiologista, mas funcionava para muitos dos seus pacientes como médico da família. A cada ano, no Natal, na Páscoa e no dia de São José, ele se chamava Giuseppe, nossa casa se enchia de presentes. Mas enchia mesmo. A sala era abarrotada de caixas de vinho e licores, panetones, doces, cestas de frutas exóticas, sem contar a prataria e os objetos variados de decoração, as canetas, as agendas e os conjuntos de escrivania. Nos últimos dias antes da festa, a campainha não parava de tocar. Nós, crianças, tínhamos a função e o privilégio de abrir os pacotes, deixando cuidadosamente os cartões que os acompanhavam, para que o meu pai pudesse responder agradecendo. Pois é, se eu tivesse escolhido a profissão de psicanalista e psicoterapeuta para receber a mesma variedade e fartura de presentes, minha vida seria um fracasso. Você pode querer ser médico ou coisa que valha, porque é essencial para você ser olhado com gratidão e respeito para os seus pacientes. E pelos outros em geral. Claro, todo mundo gosta disso, não é? Mas há sujeitos para quem é crucial ser constantemente objeto de veneração amorosa. Quer saber por quê? Pense, por exemplo, no olhar de uma mãe para o caçula que teria nascido depois da morte do pai. Desde seu primeiro vagido, esse filho seria, para a mãe, ao mesmo tempo, uma compensação e um memorial do marido que ela perdeu. Ele seria objeto de veneração e de eterna gratidão a Deus. Escolho esse exemplo porque foi o caso justamente do meu pai. Ele nasceu 4 meses depois da morte do seu pai, meu avô. Obviamente, não é isso que fez dele um grande médico, mas na escolha da sua profissão, deve ter contado a necessidade de repetir a experiência inicial do olhar adorador de sua mãe. Essa necessidade também deve ter contado na capacidade de ganhar uma gratidão que não se resolvia no pagamento dos honorários, e, portanto, se expressava naquelas orgias festivas de presentes. Pois bem, se por alguma razão, que não precisa ser a mesma do meu pai, é importante para você se alimentar do reconhecimento no agradecimento infinito dos outros. Então, não escolha a profissão de psicoterapeuta por 2 razões. Primeiro, na vida social, o psicoterapeuta não encontrará nada parecido com a espécie de gratidão que, em geral, é reservada ao médico, como agradecimento preventivo, caso acabemos em suas mãos. O psicoterapeuta encontra uma atitude, nem sempre escondida por trás da polidez dos costumes, que é uma mistura de temor com escárnio. Funciona assim ao redor das mesas de jantar. Puxa, esse cara aqui do meu lado
é psicocoiso. Vai ver que ele sabe ou entende sobre mim, minhas motivações, mais do que eu mesmo sei, e certamente mais do que eu gostaria que os outros soubessem. A medida protetora mais banal é o ataque. Ah, você é psicanalista? Justamente acabou de ler uma matéria onde é que era? Sabe aquele americano que prova que a psicanálise é uma baboseira? Você leu? Segundo o psicoterapeuta, não deve esperar. Segundo, o psicoterapeuta não deve esperar a gratidão dos seus pacientes. Nada de presente de Natal, de Páscoa ou de outras festas. Nas curas que proporciona, o psicoterapeuta é, por assim dizer, ele é mesmo um remédio. E nos melhores dos casos, quando tudo dá certo, ele acaba certamente como um remédio que a gente usou e fez seu efeito. Uma caixinha aberta com poucas pílulas que sobraram no fundo do armário do banheiro. A caixinha é guardada durante um tempo, porque nunca se sabe. Um dia a gente já encontra, não se lembra mais qual era o seu uso, constatava que, de qualquer forma, o remédio está vencido e joga fora. E é bom que seja assim. Tento explicar e por quê. Em regra, idealizamos nossos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, acupuntores, dentistas, eutonistas, psicoterapeutas. A lista é muito longa. Quando os consultamos... Soraya, liga seu microfone, por favor. Tá um som aí de fundo. Soraya? Em regra, idealizamos nossos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, acupuntores, dentistas, eutonistas, psicoterapeutas, a lista é longa. Quando os consultamos, levando-lhes nossas dores, depositamos nele toda a nossa confiança, porque imaginamos, supondo que eles saibam sobre nós e nossos males, exatamente o que é preciso para que eles possam nos curar. É bem possível que essa confiança seja excessiva, mas, mesmo em seu excesso, ela é útil para que uma cura realmente funcione. Acreditar no médico que nos prescreve um remédio não é tudo, claro. Ainda é preciso que ele prescreva o remédio certo. Mas é bem provável que, para quem acredita em seu médico, aumente a chance de que o remédio prescrito seja eficaz, de que o paciente não caia na percentagem estatística dos que sempre existem, não obtém efeito algum com o remédio. A importância da confiança para que as curas funcionem vale provavelmente para todas as profissões de saúde e vale mais ainda no caso da psicoterapia. Então, por que o psicoterapeuta não deveria esperar tipo de vínculo duradouro e afetuoso que garante panetones, vinhos e outros presentes de festas? Voltarei sobre isso em outras cartas, mas desde já, aqui vai, nenhuma psicoterapia, seja ela qual for, deveria almejar a dependência do paciente. Como disse antes, na psicoterapia, o terapeuta funciona um pouco como remédio. Ora, transformar a confiança inicial numa eterna admiração e gratidão seria como substituir uma doença por uma toxicomania. Você não tem mais pneumonia, mas tem a necessidade visceral de tomar e venerar antibióticos. Ou ainda, seria como curar um alcoolista tomando um herói nomano. De fato, se a psicoterapia faz seu efeito, o paciente para de idealizar o terapeuta. Tudo isso apenas para dizer que, se você gosta da ideia de ser um notável na cidade e de se sentir amado, a psicoterapia talvez não seja a melhor escolha profissional para você. Só uma nota à margem, para ser sincero. Há terapeutas que aparentemente cultivam amor e admiração e a gratidão de seus pacientes acima de tudo. Eles se importam, eles parecem se importar mais com isso do que a eficácia da cura. Ou seja, a terapeuta se escolher a profissão com uma boa dose daquela vontade de ser amado e admirado. A mesma que, acabo de lhe dizer, talvez seja uma contramão para os exercícios da profissão. Essa leitura é uma leitura muito interessante porque ela fala exatamente sobre a perspectiva de você esperar, dentro da nossa profissão, ser agraciado com a benevolência dos seus clientes, lhe vendo na rua e dizendo: olá, doutor, olá, doutora. Ou então, numa festa, dizer assim: ah, que bom você estar aqui. Normalmente, a psicoterapia é olhada com uma certa desconfiança. Numa festa onde você pode estar, é uma coisa que eu evito,
o olhar do cliente, do paciente, ele pode ser visto de outra forma. Olha, ele está observando a minha forma de andar, a minha forma de vestir. Então, tem muito isso. Tem muita gente que pensa no glamour de usar um jaleco. E provavelmente, ainda esse ano, se Deus quiser, a gente vai ter a cerimônia do jaleco para vocês, do qual eu sou veementemente contra no início do curso. Mas, como é glamouroso, e as famílias adoram ver vocês chegando e a gente repassando o jaleco e provavelmente um broche, e que é uma grande festa para vocês, há o glamour de usar esse instrumento que parece uma capa de super-heróis, como se nós fôssemos médicos. Nós não somos médicos, nós somos psicoterapeutas. Vocês, psicólogos em formação. Há o glamour de, como o Caligari fala sobre receber presentes, é muito raro se receber presentes na psicologia. Mas é menos raro você ver na psicologia a sua atuação e ver que o seu cliente foi curado. Eu tenho mais de 20 mil horas de terapia. Então, já se passou vários tipos de pacientes pelo meu crivo. E a grande quantidade desses pacientes, depois que termina o trabalho terapêutico, ele faz como o Caligari falou, você é um remédio que já teve eficácia, ele o guarda um tempo, mas provavelmente você vai ser trocado. E isso é uma reflexão muito boa para quem é psicoterapeuta, porque você sabe que o fluxo vai ser muito grande. Eu tenho pacientes que estão comigo há 10 anos, como eu tenho pacientes que ficaram comigo apenas 1 mês e meio. E isso não é uma dinâmica de vitória ou derrota. Isso é uma dinâmica que o seu trabalho tem uma extensão ou não, dependendo da qualidade do seu atendimento. O que é que difere esse livro de um livro científico? Porque esse livro é escrito como carta a um psicoterapeuta. Esse livro não tem referência bibliográfica, nem referencial teórico, porque foi escrito por Caligari. É como se ele estivesse escrevendo realmente um romance. Tem cunho científico, é um livro onde vai ter uma pessoa que é doutora em psicologia. Então, se ele é doutor, ele tem a competência de escrever no livro. Então, se você for retirar alguma coisa desse livro, você pode fazer em citação direta ou citação indireta e colocar Caligari nos seus referenciais teóricos. Gostaram? Bora começar por Cléria. E aí, Cléria, o que você achou da leitura? Gente, vocês estão calados. Está todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Tô. Pois é, esse livro, eu acho que ele teve, tipo, toda a parte da feminista tem a ver com a carta do jovem poeta que vive, porque é justamente isso que o poeta faz, o escritor faz, quando ele, no carta do jovem poeta, ele dá um livro para uma pessoa que promete ser um escritor, entendeu? Agora eu não sei se eu dei esse livro para. Eu já ganhei quando eu estudava no UF e eu já dei também o Caçador de Jovem Poeta para uma aluna minha, que o nome era Raquel, que era muito boa, que escrevia maravilhosamente bem. Aí eu dei um livro para ela, entendeu? Como já que ela me deu. Então, ele mais ou menos segue a linha, né? No caso aí, o Caligari está falando sobre uma carta que ele vai mandar para alguém que pretende ser terapeuta, né? Exato. Então, as várias cartas, elas podem ter cunho científico, sim, porque ele é doutor na área. E a gente pode verificar isso. Cléria, o que foi que você achou da leitura? Cléria está viva? Cléria? Diane? Fabiane?
Oi, oi. Ah, Diane, você ouviu a leitura? Ouvi. E aí, o que é que você achou? Só reforça muito o que o professor Ícaro ele vem dizendo com a gente em relação à psicologia, porque a Sim. gente entra no curso de psicologia com a ideia de psicologia do senso comum, e essa letra foi meio que um reforço, né, do que a gente vem aprendendo sobre o que realmente é a psicologia. Exatamente. Nós, por muitas vezes, somos seres ocultos. Nós estamos nos bastidores. Não sempre nas capas de revista. Só alguns. É. Fabiane. Fabiane saiu. Stephanie. Oi. E aí, o que você achou da leitura? Eu acho bem legal essa forma desses temas de livro, carta tal, porque mesmo que chama a atenção. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar desse livro e gostei bastante. Se eu pudesse ficar o resto da aula escutando, me interessei bastante nele, porque eu acho assim, tem muita gente, como o livro mesmo fala, né, que tem muita gente que quer levar só por conta do jaleco. O jaleco como um troféu. Ah, se eu vou vestir o jaleco, eu sou doutor. E meio que não é isso, porque assim, nem todo mundo que conclui uma faculdade é doutor. Nem todo mundo que Sim, com conclui uma certeza. faculdade é Academicamente, psicólogo. não. Isso, teoricamente. Muita gente conclui, mas falta bastante, reprova, paga, faz de novo. Muita gente meio que passa, vai, entendeu? Meio que, não sei como falar. Mas meio que vai disfarçando e consegue concluir, mas chega lá na frente e não sabe o que trabalhar, como trabalhar. Mais ou menos isso. Sim, sim, sim. Eu estou procurando aqui para vocês para ver se eu acho ele em PDF. Porque se achar em PDF, fica mais. Vocês podem ler eles pelo computador. Deixa eu só dar uma olhada aqui para vocês. Se eu acho ele em PDF. Ó, tem aqui baixar grátis. Tem um download aqui, deixa eu ver se eu consigo ver se eu baixo aqui. Que eu mando para vocês. Olha, ele tem aqui download em PDF. Eu vou mandar o link para o e-mail, a plataforma de vocês para aqui pelo WhatsApp rapidinho. Como a tecnologia é boa, minha gente, não dá tantas possibilidades. Estou mandando para vocês aqui. Foi, viu? Em PDF, aí vocês baixam para vocês. Vou botar aqui para vocês. Pronto. Cadê Tereza, minha gente? Que eu nunca mais vi Tereza entrando. Alguém sabe notícia? Seu áudio tá baixo, Fabiane? Hein, Fabiane? 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 Seu áudio tá baixo?
Tá todo mundo me ouvindo? Responda aí, por favor. Sim, tô ouvindo. Sim, estou ouvindo. Cléria, eu gostaria que você lesse o que você escreveu sobre distanciamento social. Que eu escrevi? Peraí, deixa eu... Lê aí pra gente. Logo eu, não dá para começar por outra pessoa, não? Pode ser. Então, vamos... Bora de baixo para cima, então. Stephanie. Pronto, muda um pouquinho aí a ordem. Vamos lá. Eu escrevi, fiz uma pesquisa sobre, escrevi a pergunta: o distanciamento social realmente faz algum dano à saúde mental? Há algum tempo passamos por um distanciamento virtual, pois as pessoas se encontravam sempre em frente a uma tela, mesmo podendo sair para se encontrar. Muitas pessoas preferiam os encontros, conversas, jogos virtuais. E hoje, com o Covid-19, a natureza nos impõe uma nova realidade, coisa que chegou a afetar muito o ser humano, pois não se pode mais ter o toque, os encontros. Com base em algumas leituras e pesquisas, se pode afirmar que o confinamento obrigatório vai sim agravar o estado emocional daquelas pessoas que já tinham alguns transtornos ou distúrbios emocionais, como, por exemplo, quem já vem sofrendo num quadro de ansiedade. E escrevi algumas dicas que a Unimed postou, que eu achei bem legal. Tem também os resumos das dicas, mas eu acho que fica muito longo se eu ler. Mas leia pelo menos o iniciozinho. Evite o bombardeio de informações. Evite o bombardeio de informações. A internet, as redes sociais e os grupos de WhatsApp estão abarrotados de informações sobre o novo Covid-2019. Infelizmente, há muitas informações falsas percorrendo em rede. Evite se fazer de vítima. Evite se fazer de... O momento atual de isolamento é vítima. O momento atual de isolamento é necessário para um bem maior, o cuidado com a saúde de todos para conter a proliferação do novo coronavírus. Por isso, evite pensamentos vitimistas, achando que o fato de estar isolado é algo ruim, punitivo. Evite se sentir só. Muito bom. Existe uma diferença entre solidão e solitude, e ambos esses sentimentos transitam entre as pessoas que precisam se isolar nesse momento. A solitude é uma calma interior. A solidão é um vazio interno que pode potencializar a depressão. Evite ser pessimista. O pessimismo impede a percepção de novos cenários, o que implica em deixar de buscar ou enxergar soluções. Evite o ócio. O ser humano precisa de movimento. Não é porque você está em casa que não pode fazer nada. Isso causa desânimo. Evite a desorganização de seu tempo. Você tem propósitos e missões diárias e tente manter e agendar. Pode parecer confuso nessa fase de mudança da sua rotina, mas é possível fazer home office seguindo alguns hábitos do seu dia a dia. Acorde cedo, tome café, faça algumas atividades. Conecte-se com o seu trabalho. Evite beliscar alimentos a todo momento. Beliscar demais entre as refeições põe em risco a reeducação alimentar. Evite consumir bebidas alcoólicas em excesso. O álcool causa tolerância e dependência em curto período de tempo. Além disso, é rico em calorias e propicia o aumento de peso. E, por fim, evite o individualismo. O momento é delicado. Milhares de brasileiros estão pensando em como superar diversas questões financeiras, trabalhistas, de cuidado com idosos e crianças em casa. Por isso, a empatia nesses tempos difíceis é fundamental. Beleza. Como é que você se sentiu fazendo essa pesquisa? Eu me senti meio que lisonjeada, né? Porque muita gente não pesquisa sobre, né? Eu mesmo estou no interior e aqui todo mundo sempre está na rua, menino jogando bola, em frente de casa, soltando pipa, o dia todo. E aí a galera não tá mais, né? Tem gente que senta em jardim, em praça, assim, e muita gente não tá mais. Aí a galera tá se sentindo doente. Ah, eu tô doente de ficar em casa, não consegue. E é meio que um dos tópicos falou, né? E solidão não é uma coisa. Sim, e meio que a outra. galera que não
Isso, meio que a galera aqui não lê, não procura entender, não sabe diferenciar. Já ouvi bastante aqui, eu tô doente, não consigo e tal e tal. E falta, Os né, mais de pesquisa. complicados são os mais idosos, né? A galera mais jovem, dependendo do E lugar, tem bastante. não se sente bem Aqui, mas, nessa solidão ou na solitude. É uma mudança de comportamento muito radical. Aqui ainda está muito... o povo está muito sem noção. Mas muito bom, Fabiane, Stephanie, muito bom o seu trabalho. É um iniciozinho de uma pesquisa, porque dentro da faixa, só dando alguns toques, dentro da faixa de quando você vai pesquisar o distanciamento social, o começo é exatamente como você colocou mesmo. Eu tenho que descrever o que é o distanciamento social. Quais são as consequências dela? O porquê a pessoa se distanciou. Quando eu vou respondendo isso numa pesquisa, eu vou fazendo um relatório sobre isso, e aí vai nascer um artigo sobre o que é esse distanciamento social. Qual o impacto emocional que tem nisso? Obrigado, Fabiane. Obrigado, Stefano. É porque eu olho para o nome de Fabiane aqui, eu já vou passando para ela. Stephanie, obrigado. Fabiane fez um textão. Professor, tá ouvindo? Tô. Tá alto, tá baixo, como é que tá aí? Tá bom. Tá dando um ruídozinho, mas tá bom. Vamos falar também. Eu fiz um textão. Fale pra gente aí o seu textão. Você mandou hoje, deu uma lida. Existem vários tipos de distanciamento social. Queria citar alguns. Distância social descreve a distância entre diferentes grupos de sociedade inclui que alguns dizem, professor. Ele tá cortando um pouquinho, Fabiane. Mas tá dando para entender? Tem horas que fica abafado o som. Distanciamento social inclui diferença como classe social, raça, etnia, gênero ou sexualidade. Distância social também medidas de isolamento para que o vírus não se espalhe e haja contaminação. Para não poder isolamento para que o vírus não se espalhe. Um conceito antigo, Robert Stark, de definir o distanciamento social em 1924 como uma tentativa de reduzir para alguns termos mensurados o grau de compreensão e intimidade que caracteriza as relações decisivas e sociais em geral, e uma medida de aproximação ou intimidade, que implica o grupo em relação a outro indivíduo. O grupo é uma rede social, ao nível de confiança de um grupo ou por outra, e a extensão semelhante que poderia ser. Vamos dar exemplo. Distância social afetiva. Uma concepção difundida no distanciamento social se concentra na afetividade. De acordo com essa abordagem, a distância social está associada à distância afetiva, ou seja, quanto significativamente de um grupo sendo por outro grupo. Distância social normativa. Segundo a abordagem do distanciamento social como motivo, a distância refere-se a normas amplamente aceitas e frequentemente sobre quem deve ser considerado como interno e quem é estrangeiro ou externo. Portanto, o distanciamento social normativa difere a distância social afetiva,
porque concebe a distância social como um aspecto estrutural não subjetivo a social da vida. Nessa concepção podem ser encontradas alguns inúmeros trabalhos de nem eu como entendendo na letra, sociólogos, como George, exemplo, precisa de medida a Robert Stack. Distanciamento interativo. A terceira conceitualização da distância social concentra-se na referência à intensidade das interações e dos graus que interagem mais provisórios eles são, socialmente. Essa concepção é semelhante à abordagem da teoria das sociais. Este tipo de distanciamento social refere-se a uma ação que educa cabelo total. Tá ouvindo? Bourdieu. Tô. Proposta por Bourdieu. E você botou direitinho como deve ser feito em artigo. Tá? Sim. Essa quarta conceituação de distanciamento concentra-se na cultura ambiental proposta por Bourdieu, em 1990. Esse tipo de distanciamento é influenciado pela capital que as pessoas possuem. Estamos vivendo um distanciamento social para controlar o contágio da Covid-19. Esse tipo de distanciamento social refere-se a uma ação que busca ao possível a convívio social de modo para parar o contágio. O objetivo é a redução da probabilidade de contato entre as pessoas para saber o novo estudo. Agora começou a falhar. Tá falhando agora? Agora falhou. Você tá onde? Eu estou no quarto. Não, tô falando na leitura. Ah, tá. Na leitura. Eu aqui estou Você tá em que parte da sua leitura? a probabilidade do contato entre as pessoas. Do contato entre... Eu posso ler para você? Pode, sim. A possibilidade de contato entre as pessoas portadoras da infecção com outros. Um novo estudo em Singapura, publicado no The Lancet, provou que o distanciamento social é, de fato, uma alternativa eficaz no combate ao coronavírus. Os resultados desses estudos fornecerão aos criadores de políticas em Singapura e em outros países com evidências para iniciar a implantação de medidas aprimoradas de controle de surtos que poderiam mitigar ou reduzir as taxas de transmissão social local, se implantado a maneira eficaz e oportuna, afirmou Alec Cook, da Universidade Nacional de Singapura, em declaração à imprensa. 4 alternativas: 1, isolamento de indivíduos infectados e quarentena dos seus familiares. 2, quarentenas infectados imediatamente na escala por 2 semanas. E 3, quarentena e distanciamento imediato do local de trabalho, em que 50% da força de trabalho é iniciativa a trabalhar em casa por 2 semanas, ou 4, uma combinação em quarentena, fechamento imediato de escola, distanciamento social e trabalho. Os especialistas da Universidade da Califórnia, que não participam dos estudos, peraí que fechou aqui, que não participa dos estudos, os especialistas da Universidade da Califórnia, que não participam dos estudos, Joseph Leonard e Nathan Lowe, ressaltam que, embora as bases científicas
favorável a essa intervenção, seja grandes considerações éticas, devem ser feitas. É importante ressaltar que os líderes políticos devem adotar política de quarentena e distanciamento social que não influenciem nenhum grupo populacional. Escreve especialista em comentário de estudo. Beleza. Todo mundo ouviu o que eu falei? Eu ouvi. Consegui. Diane, parabéns, Fabiane. Diane Obrigada. Casey. Oi, E aí, você fez? fiz. Leia pra gente. Eu fiz 2 parágrafos meio que curtinhos. Eu fiz uma hipótese e fiz sobre. Vou ler aqui. Coisa boa. O título é: Com a imposição do distanciamento social, os jovens tendem a desenvolver transtorno de ansiedade e distúrbio mental, inculcando o fechamento de ambientes que provoquem aglomerações de pessoas. O distanciamento social pode ser tido como uma detestável medida quando relacionada a doenças mentais, tendo como exemplo o fechamento de escolas. A escola pode ser, na maioria das vezes, o único ambiente de relações de alguns jovens. Com esse encerramento, percebe-se que há uma tendência maior desses jovens sentirem-se solitários, levando-os a uma perda de interesse em atividades, o que prejudica o dia a dia, além de causar preocupações e medo. Muito Enfim, bom. foi só isso que eu fiz. Você falou sobre hipótese. Qual a hipótese que você montou com isso aí? Que... Assim, eu montei como se fosse, tipo, para mim foi uma hipótese, mas não sei se é. Sim. Com a imposição do distanciamento social, os jovens tendem a desenvolver transtorno de ansiedade e distúrbio mental. Pronto. Eu vou pegar esse gancho seu, porque isso daí a hipótese poderia ser uma pergunta, tá? O distanciamento social, os jovens em escolaridade, entendeu? Eu fiz como pergunta, mas eu achei que a hipótese é, tipo, para ser uma afirmação, por isso que eu transformei a pergunta em afirmação. A pergunta se transforma numa afirmação, mas aí ela não pode ficar aberta. Você vai fazer uma pergunta e depois você vai montar uma hipótese. Essa hipótese realmente tem que ser afirmativa. Mas isso tem que ser num bojo para que o trabalho científico tenha um direcionamento. Então, um estudo de comprovação científica sobre a saúde mental de jovens que estão em processo de distanciamento social e o fechamento das escolas. Isso você fecha todo o processo e aí você vai fazendo um estudo grande sobre isso. Sacou? Sim, sim. Pronto, mas ficou bom. Cléria? Já se achou aí, Cléria? Oi. Já se achou aí para apresentar para a gente? Não estava perdida, não. Só não queria ser a primeira. Opa, isso. Assim, eu fiz uma pergunta com o tema e fui fazendo pesquisa baseada na pergunta. Ficou um pouco longa para ler tudo, vou lendo aqui mais ou menos. Então, eu fiz assim, como está sendo aplicado o distanciamento social no estado da Bahia por conta da pandemia do Covid-19. Aí bom. fui pesquisando sobre. O isolamento é uma estratégia de contenção de vírus. Ele é aplicado quando há recomendação para ficar em casa, restringindo a atividade social. O Ministério da Saúde recomenda o isolamento para pessoas classificadas como caso suspeito, confirmado ou prováveis, quando há contato íntimo com infectado. Nesse caso, as pessoas devem ficar em casa ou hospitais, se houver necessidade, por prazo de 14 dias, com probabilidade de uma prorrogação médica. Quem volta do exterior também é orientado a ficar em isolamento por 7 dias. O isolamento social também é recomendado para pessoas de grupos vulneráveis e até mesmo para a população em geral, quando
Quando... Deixa eu ver quem me perdeu. Quando com governos estaduais ou municipais suspendem a atividade. Eu escrevi errado aqui. Quando governos estaduais ou municipais suspendem a atividade, a recomendação também é para que as pessoas fiquem em casa, reduza a circulação e evite contato para ficar à distância dos vírus. A pandemia, deixa eu voltar aqui. A pandemia é uma epidemia que ocorre em todo o planeta, com a situação de repetir em diferentes continentes. O SARS-CoV-2 está em todas as regiões do mundo. A pandemia pela Covid-19 foi declarada em 11 de março pela União Mundial da Saúde. A última vez que isso ocorreu foi com o avanço da gripe H1N1 em 2002. Aí agora eu fui colocando algumas pesquisas de estatística de como está na Bahia. Quase 70% do município com o caso do Covid na Bahia tem leito de UTI. Dos 51 municípios da Bahia com caso do novo coronavírus, 60% não possui leito de tratamento intensivo na rede pública ou privada. Isso significa que a maioria não tem estrutura para atendimento de paciente grave no Covid-19, em que são necessários de UTIs, com equipamento de respiração mecânica. Apenas 17 municípios concentram 2.532 UTIs, sendo dados atualizados do Cadastro Nacional Estabelecido de Saúde, CNES, dados incluindo UTI do Sistema Único de Saúde e privado, adultos, pediatras e neonatais. Esse número corresponde a 91,6% dos 2.763 leitos desse tipo registrados no Sistema de Saúde baiano. Quase 68% dos leitos de UTI de todo o estado estão concentrados na capital baiana, uma vez que Salvador dispõe de 1.872 vagas. A segunda maior cidade do estado, Feira de Santana, ocupa a mesma colocação em número de leitos, mas acumula apenas 133. O número equivale a aproximadamente 4% do total do estado. Em todo o país, são cerca de 47 mil leitos de UTI. A cidade baiana sem UTI terão que encaminhar seus pacientes graves a hospitais de referência. Até a última atuação disponível no Ministério da Saúde, apenas Salvador, 553, Feira de Santana, 10, Vitória da Conquista, 10, Ilhéus, 14, Alagoinha, 12, Barreira, 5, já tem algum do tipo suporte reservado para paciente diagnosticado com Covid-19 na capital. 87 Barreiras 1, com leito pediátrico exclusivamente para a doença causada pelo coronavírus. O número no estado é bem abaixo da perspectiva adotada por autoridades públicas, que sugere que cerca de 20% das pessoas acometidas pela doença precisem de suporte mecânico de respiração. 8 de abril, aqui a referência onde foi feita a pesquisa, 8 de abril de 2020, por Jade Coelho, Matheus Caldas, Maria Leal. Aí agora eu segui. Deixa eu pular aqui uma parte, senão ficar muito longo. Deixa eu ver aqui, porque eu fiz uma pesquisa, ficou bem grande. Vou botar aqui. Diante dos dados acima mencionados, o médico infectologista Roberto Badará acredita que as medidas de distanciamento social têm dado certo na Bahia. O distanciamento social começa a ter efeito. As pessoas estão obedientes, a cidade está vazia, afirmou em entrevista a Maria Queteses, no Jornal da Manhã, Correio, 21/3/2020.
A doença no Brasil não atingiu a fase crítica. Distanciamento social é a única forma de desacelerar a doença. Reforça, segundo o médico Segundo o médico. Deixa eu ver aqui. Porém, na contramão das orientações do governo do estado e de muitas prefeituras, como a de Salvador, quem vem suspendendo viagens internacionais e fechando as escolas e outros estabelecimentos. Algumas cidades do interior da Bahia decidiram reabrir seu comércio nesta semana. Entre as cidades que decidiram abrir estão Eunápolis, Barreira, Valência, Vitória da Conquista, que acabou revogando o decreto de reabertura. A cidade com casos confirmados da doença tem risco maior com o comércio aberto. Os locais sem infectados também deverão fechar as lojas, pois as pessoas podem circular entre as cidades e levar o vírus. Abrindo o comércio, as viagens vão estar mais liberadas. E quem está infectado pode viajar disseminando o vírus. Vou concluir aqui, vou pular para o final, que ainda tem uma parte aqui que fica longa. Acho que tá bom. Tá bom? Chega. Como foi fazer Tem mais ainda para ler, mas chega. Mas aí a gente ultrapassa o limite, né? Como foi a sua experiência de fazer essa pesquisa? Eu não perguntei isso nem a Fabiane, nem a Diane, mas como foi essa sua experiência de pesquisar? Eu tive assim, um pouco de medo de estar fazendo errado, mas assim, porém eu achei muito interessante, porque à medida que eu ia fazendo a pesquisa, eu ia me adentrando em toda a história, em como é que está, quais são as dificuldades, quais são todo o histórico na Bahia em relação ao cuidado e as preocupações. Eu achei bem interessante, bem enriquecedora, apesar de estar fazendo com um pouquinho de medo. É normal sentir esse medo no início, porque a gente fica só pensando assim, a gente está sendo mensurado por alguém, pelos meus colegas, pelo meu professor, mas um dos pontos do pesquisador é a ousadia, é ser ousado para fazer. Hoje, eu fui convidado por uma editora para poder mandar o livro, que é o livro que eu falei isso semana passada, que é o livro que foi escrito pelos alunos da Croton. Um trabalho de pesquisa é um trabalho muito sério. É um trabalho onde você vai falar algumas verdades e essas verdades vão impactar. Olha o que está acontecendo em nível de Covid na Bahia. Como tem uma quantidade enorme de pessoas que jogam fake news ou então não vê a qualidade do que está sendo pesquisado em nível de informação. Essa informação ela tem que vir de fonte segura, fonte direta, porque a gente tem que saber se há, assim, 10 pessoas ou 41 pessoas infectadas, ou mais pessoas infectadas, ou mais pessoas mortas. A veracidade disso vai fazer com que o seu trabalho científico seja apreciado por outras pessoas. O livro que eu mandei hoje, eu mandei para apreciação da banca da editora. Se a editora gostar, ela vai me reenviar novamente o livro e vai dizer, olha, Alfredo, eu gostaria que você mudasse isso, mudasse aquilo, se adequasse isso, veja o referencial teórico, eu gostaria que você pudesse colocar uma linguagem mais tranquila, mas é a ousadia que faz com que o pesquisador se arvore a fazer temas, porque o pesquisador ele vai trabalhar sempre com temas inéditos. E nada vocês foram iguais um ao outro, mesmo eu tendo dado um tema, um suporte, uma hipótese para que vocês pudessem trabalhar. O distanciamento social tem tido consequências em saúde mental. Então, esse suporte que vocês deram em nível de pesquisa, menos Soraya que esqueceu,
Mas esse suporte que vocês deram é um suporte que vai fazer com que vocês possam trabalhar e ter mais certeza do que vão fazer. É só aprender as medidas. Eu pedi também semana passada para que vocês dessem uma olhada nas normas da ABNT. Eu vou citar algumas normas. Fabiane até utilizou uma citação indireta. E aqui tem 2 tipos de sistema numérico. Como eu disse semana passada, eu gosto muito do sistema autor-data. Aqui eu vou mostrar o sistema numérico com uma indicação feita por algarismos sequenciais. Olha aqui, ó. Vocês estão visualizando aí o slide? Não. Não está, não? Eu tô. Tá. Eu também tô. Soraya? Para mim, não. Por que não está, gente? O seu computador não está aparecendo, não? Está aberto a tela do... Mas eu mando o slide para vocês, não se preocupem não. Então, tem aqui. Sistema numérico, a indicação é feita por algarismos sequenciais, conforme a ordem de ocorrência no texto. Então, no texto tem assim, de acordo com Humberto Eco, ou então de acordo com Eco, citar, isso em aspas, porque a citação indireta, a citação direta com menos de 3 linhas, ela fica no corpo do texto. Gravem isso. Uma citação direta com menos de 3 linhas, ela leva aspas e fica no corpo do texto. Com mais de 3 linhas, ele vai ter um recuo de 4 centímetros e vai estar sem aspas. Então, aqui em aspas, ele está citar é como testemunhar num processo. E aqui do lado direito, acima, está a sinalização 12. Ou seja, é a 12ª citação dentro do texto. Quando você for lá embaixo, no referencial teórico, vai estar lá 12, aonde foi que ele encontrou esse citar como. Entenderam? Entenderam? Sim. Então, é necessário que você faça isso enquanto estudante, porque você não é pesquisador. E você não sendo pesquisador, você não pode colocar palavras suas. Tem um processo que é bem interessante, que é isso que é legal você pesquisar. E eu vi muitos referenciais. Clélia falou das estatísticas, Stephanie falou de uma pesquisa que ela fez junto da Unimed, Fabiane ela falou de alguns processos, Diane fez alguns recortes com hipótese e a pergunta, mas é necessário que exista uma identificação de fonte de onde eu pesquisei. Porque como eu não sou um Caligari da vida, para escrever um livro inteiro, eu preciso pegar essa citação de alguém. Mas você vai fazer um texto todo com citações, citações e citações? Sim, você vai fazer um texto todo com citações. Palavras suas referenciadas no texto. Segundo, como diz Eco, aqui, ó, como está no sistema autor-data. A indicação é feita pelo sobrenome do autor, seguida da data de publicação do documento e da página de citação. Então, diz Eco, Humberto Eco, 1985, página 126, citar é como testemunhar num processo. Porque isso daqui eu sei que é uma veracidade. No tocante ao restante do texto, que já que eu peguei essa corruptela, eu vou versar e conversar com essa afirmação de Eco. Citar é como testemunhar num processo. O que é que isso quer dizer para mim? Eu gosto muito de textos curtos. Eu não gosto de textos muito longos, com mais de 5 frases, ou mais de 5 linhas. Eu gosto de textos até 5 linhas, porque é mais palatável a leitura. Não sei se vocês têm essa impressão, quando eu estou lendo um livro, que tem um parágrafo imenso, me dá uma preguiça de ler, me dá um negócio assim. Quando eu tenho parágrafos curtos, é como se você estivesse fazendo pequenas caminhadas. Eu gosto de textos mais curtos, principalmente em artigo. Tá? Entendido até aí, gente?
O professor, no caso do sistema autodata ou numérico, eu posso escolher um dos dois ou ele é específico para cada momento? Não, você tem que escolher um ou outro. Você não pode começar com o sistema numérico e depois você passar para o autodata. Você tem que escolher isso, tá? Tá. Porque senão seu texto fica embolado. Dúvidas? Fabiane? Não, porque no meu texto eu fiz algumas citações nesse tipo, só que eu coloquei citações numéricas e autodata, na autodata. Aí eu tô Tem que escolher uma das duas. Eu vi que você teve algumas citações americanas e chinesas também. Sim. A citação no texto só fica faltando mesmo, no caso do sistema autodata, ou então do sistema numérico, de colocar a aspa, se for uma frase ipsilíteris, uma frase que seja igual, copiou, colou, tem que estar entre aspas, para eu saber que foi alguém que disse, tá? Se você quer, eu poderia fazer uma citação indireta. O que seria uma citação indireta? Seria assim: segundo o autor Eco, se eu falo algo sobre um texto ou se eu indico algo, é como eu estivesse no lugar visualizando um processo. Ficou a mesma coisa que citar é como testemunhar num processo? Ficou a mesma coisa? Sim. Eu disse a mesma coisa, só de uma forma mais comprida e de uma interpretação minha. Isso. Porque se eu faço qualquer tipo de citação e não coloco entre aspas, e é uma situação de um crivo meu, de um entendimento meu, apesar de eu estar relendo Eco, eu estou quedando, se eu não colocar em aspas, a um plágio. E a gente não pode plagiar nada. A gente tem que estar com as nossas palavras, segundo as nossas convicções, segundo as nossas leituras sobre aquilo que escreveu. Tá bom? Eu acho uma delícia, mas eu sou estranho mesmo. Eu trabalho com texto já há algum tempo e, como eu sou um ser muito estranho com isso, eu me divirto. Eu me divirto quando eu leio, eu me divirto quando eu traduzo. Os meninos que trabalharam comigo semestre passado, eles diziam assim: professor, você é muito rápido para fazer a tradução. Mas é por causa de costume. Quem faz trabalho de pesquisa continuamente vai ter a possibilidade de fazer tudo muito, muito mais fácil do que simplesmente pegar e não escrever. Vamos para frente. Aí, como eu já falei, da citação direta, citação direta, literal ou textual. Literal ou textual é o copiou-colou. Citação indireta ou livre e citação da citação. A citação da citação, que são os apudes, que é eu citei alguém dentro do meu livro, é a citação da citação. Ela não é muito aceita nas grandes universidades. Quando você bota assim, Alfredo apude Eco, Alfredo cita Eco. Quando eu coloco isso, eu estou enfraquecendo o meu texto. Entende? Então, eu posso pegar e ir na fonte. Só são aceitas duas fontes, que são fontes absolutamente confiáveis. Fontes de artigos científicos, de livros científicos, e que aquela citação tem uma datação que seja uma datação mais nova. As grandes universidades, elas exigem que a datação seja de 5 anos para cá. Ou seja, eu posso citar de 2015 a 2020, que é a mais aceita. Se eu não encontrar o original, eu posso usar o APUD, que você vai encontrar em artigos, ou eu posso
ir por clássicos, que os clássicos são aceitos. Quais são os clássicos? São livros que é de 1970, que não tem nada mais novo que você vai pesquisar. Por exemplo, um Freud, você vai encontrar compêndios em Freud. Então, você não tem como encontrar releitura de Freud, porque a releitura de Freud vai ser uma PUD. Então, eu vou na fonte principal. Eu vou lá em Freud e posso fazer a datação, tanto na citação direta, quanto na citação indireta. Tudo certinho? Entenderam o que eu quis dizer? Hein, gente? Está com dúvida? Pergunte agora ou cale-se para sempre. No início, assim, parece meio complicado, mas depois a gente pega o ritmo. Diga, Stephanie, o que você está falando? Stephanie? Oi, não, falei que eu estou conseguindo acompanhar mais. Ah, beleza. Diga, Cléria. Eu estou achando tudo muito confuso. Mas, assim, eu não tenho uma pergunta específica. Eu estou achando tudo muito confuso. Talvez a prática... a prática que leva a gente à perfeição. Eu não sei explicar. Estou achando tudo muito confuso, mas não sei explicar assim, um quê específico. É por isso que o exercício da semana que vem vai ser a leitura dos artigos. Eu vou mandar via o WhatsApp alguns artigos para que vocês leiam, para que vocês dominem isso, para que vocês tenham uma ideia do que seja. No início, realmente, é um pouco chocante, mas a gente se acostuma quando a gente começa a ler. Porque quando você começa a ler, você sabe qual o direcionamento de um ou outro. Diga, Soraya, você ia falar alguma coisa? Soraya desistiu. Certo? Bora lá. Aqui a citação direta, literal ou textual. Citação no texto de até 3 linhas deve ser contidas entre aspas duplas, tá? Por exemplo, se eu vou citar Caligari e eu vou dizer, aqui como tem no texto do livro dele, eu vou pegar e vou transcrever o que ele me deu para o meu artigo. Ele fala assim: pobre analista milanês, enfim, para proteger-se dos tomates verbais que choveu no palco, acrescentou um epílogo. Se eu cito literalmente, tem 3 linhas, eu vou botar aspas duplas, aspas na abertura e aspas no fechamento, e vou botar... eu posso botar de várias formas. Eu posso botar Caligari, 2015, página 75. Como eles botaram aqui como eu botei aqui no texto, apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo não é a psicanálise da filosofia. Então, botou Derrida, 1967, página 223, entre aspas. Mas ele pode botar assim também, Oliveira e Leonardo, 1943, página 146, dizem que, aspas, e tem assim uns colchetes com 3 pontinhos, isso quer dizer, dentro desses colchetes, vocês estão vendo os colchetes? Dentro dos colchetes com 3 pontinhos, eu estou mostrando que a frase já iniciou antes, mas eu vou pegar o que me é interessante nessa frase, ipsiliteris, literalmente, de um ponto até o final. A relação da série São Roque com os granitos porfiroides pequenos é muito cara. Então, eu peguei uma corruptela do texto e botei as aspas. Também tem, se eu quiser ser mais conteudista, falar segundo o Sá, 1995, página 27, aspas, entre chaves, pontinho, 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 por meio dessa arte de conversação que abrange tão extensa e significativa parte da nossa existência cotidiana. Fecha com chaves, pontinho, pontinho, fechou chaves e aspas. Aqui eu estou dizendo que a frase ela não está no início e nem chegou ao final, mas eu só precisava daquela parte dessa
dessa frase para construir o meu texto. Certo? Vai ficar fácil, viu? Professor, tira uma dúvida aí. Tiro. Diz. Eu fiquei com... Eu estava estudando esse material aí e fiquei com a seguinte dúvida. Uma já esclareceu aí, o professor na explicação já esclareceu, que essa questão dos pontos no início e os pontinhos no final, já entendi. Significa que a frase está no meio, não está no início nem no fim. Isso. E essa questão da indicação do autor, da página, no início ou no fim, o que interfere para ser colocado? Em nada. É só uma preferência do escritor, para não ficar você botando... Porque fica chato se você só utilizar uma maneira. Aí você está o tempo todo botando... Fica chato. Mas, assim, esteticamente fica bonito. Eu posso escolher da forma que eu vou colocar, porque para quem está lendo, está dizendo assim, poxa, ele modificou vários tipos de citação. Ficou legal o texto. Fica menos cansativo. E a intenção do texto é que ele seja menos cansativo. Entende? Então, essa é uma questão de variável? É de variável. É uma questão para variar. Isso, é uma questão de estética sua, uma preferência sua. É bom de trabalhar. Tá errado você botar em um modelo só? Não. Tem nada de errado. Tá certo botar... Não. O importante é que você faça o texto e que você respeite as normas da ABNT. Sendo no início ou no final, para a ABNT não tem nada. Esteticamente, você dá um tempo e vai botar o nome no final ou no início, para não ficar chatinho. É só isso mesmo, é questão de estética. Entendi. Vir entre aspas faz parte da norma, não pode ser diferente de jeito nenhum. Se for até 3 linhas no texto. Se for mais de 3 linhas, vai ter um recuo. Aí eu vou mostrar como é. Vai ter um recuo e 4 centímetros para que você coloque recuado com a fonte. A fonte que normalmente a gente usa, como estava lá no início, é New Times. E a fonte 12. Quando você vai fazer um recuo, a fonte vem para 11 ou 10. Eu gosto de usar a fonte 11. Entendido. Citação direta, literal ou textual. As citações com mais de 3 linhas devem ser destacadas com recuo de 4 centímetros, como eu disse anteriormente, à esquerda, com a letra menor do que a do texto utilizado, sem aspas, e com espaço simples. Porque o espaço é um espaço de um e-mail, que a gente vai usar no texto todo, mas quando eu boto uma citação direta literal com mais de 3 linhas, eu vou botar um recuo à esquerda de 4 centímetros e ela vai ficar com um espaçamento simples. Ela vai ficar mais achatadazinha. E aí você vai utilizar a mesma coisa. Ou você bota... Você tem 2 formas de botar aí. Ou você bota no final, Nichols, vírgula 1993, página 181. Ou você pode botar sem esse Nichols no final e botar lá, para Nichols, 1993, página 181, sem os colchetes, você bota lá em cima e o seu texto vai ficar variando. E aí, esteticamente, fica legal, não fica repetitivo. Segundo Nichols, 1993, página 181, e aí segue a citação abaixo, certo? Mas, se você colocar Nichols em cima para Nichols, ele vem em fonte 12 e o restante em fonte 11, tá bom? São detalhezinhos que a gente aprende fazendo, viu, minha gente? Não se agonie, não, porque o aprendizado é fazendo mesmo, sem muita agonia. No início ele parece ser assim, muito complicado, mas não é. Quando a gente vai fazendo, é igual a mexer em computador, mexer em celular. A primeira vez que vocês viram um celular na vida, vocês disseram assim, não sei mexer em nada. A primeira vez que você trocou o seu Samsung para um iPhone para o Samsung, você vai se bater cabeça, mas você vai lá, vai tateando, vai fazendo, e daqui a pouco você está surfando legal numa onda onde você
não havia surfado antes. A citação indireta, que vai ser a sua tradução, vai ser a sua percepção sobre a frase, você não vai usar aspas. E você pode fazer o mesmo jogo. Você pode botar a frase como um todo, no final você cita, você pode botar também no início, de várias formas. Como lembra Martins, 1994, aí você já não bota a página, você só bota o ano. Castro, 2006, discursa sobre a web. É bom você ir variando a forma de determinar seu texto. Segundo, para Castro, discursa Castro, ou Castro discursa, falando sobre o autor, quando fala sobre o texto, aí você bota Carlos, tal, ele discorre sobre. Então, essa inflexão sobre vários posicionamentos faz com que o direcionamento do texto fique mais legal. Gente, a gente vai ficar aqui em citação indireta, tá bom? Porque senão fica muita informação, e metodologia tem muita informação e informação pequenininha. A gente vai ter que fazer uma prova, tá? Mas fiquem tranquilas. A gente vai fazer um simuladozinho antes. Vocês vão ter 24 horas para responder a prova. E a gente vai trabalhando de uma forma bem tranquila. Não se preocupem com isso, não. Tá bom? Eu vou parar a aula por agora, que eu tô com a garganta muito seca e está começando a inflamar por conta disso. Então, vou dar essa paradinha. Mas a gente vai se comunicando via WhatsApp, tá bom? Alguma dúvida, a gente fala agora ou se cai para sempre? Quer falar alguma coisa? Tem data da prova e esse conteúdo? O conteúdo é até onde eu dei. Por exemplo, se for a prova for semana que vem, vai ser esse texto. Eu creio que vai ser semana que vem por conta do tempo curto que a gente tem, que tem que ser até o dia 30. Deixa eu ver aqui como é que está o calendário. Deixa eu ver se ele abre aqui para mim. Não abre, não. Abriu. Próxima semana vai ser... A gente pode fazer dia 27, tá? A prova tem que ser antes do dia 30. Então, a gente pode fazer dia 27 a prova. Então, a gente tem essa semana e a próxima. A gente pode fazer um simuladozinho. Então, a nossa prova fica dia 27. Vou botar aqui já a avaliação de metodologia. Pronto, então já vou deixar aqui fixo para dia 27. 27 de abril, às 19 horas. Certo? Já salvei e depois eu jogo isso para vocês. Então, fica acertado dia 27, viu, galera? Avisa os coleguinhas. Eu vou reforçar isso e mando também um slide para vocês. Tá bom? Certo. Oi. Esses slides o professor já mandou, não? Eu já mandei? Já, se eu não estou mandou. enganada, acho que mandou. Ótimo. Então, ótimo.